Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. E o tema de hoje, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Domingo, 1º de março. O estudo inicia com uma pergunta importante para a gente, baseada no livro de Jó. Onde se achará a sabedoria? E em que lugar está o entendimento? Jó, capítulo 28, verso 12. E então apresenta a resposta que Paulo dá em Colossenses. A verdadeira sabedoria está em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, verso 3. A lição mostra que Cristo não é apenas um mestre sábio, mas a fonte completa da verdade e do plano de salvação. A lição nos enfatiza que se temos Cristo, temos tudo. Se estamos em Cristo, temos acesso ao entendimento correto. O evangelho não é incompleto, ele é pleno, é perfeito e suficiente. Por isso, Paulo afirma que o crente pode alcançar plena convicção, entendimento, conhecimento do mistério de Deus. E esse mistério é revelado em Jesus. E a pergunta principal aqui desta página, a lição nos traz um desafio, que está em Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao 7. E a pergunta para a gente, qual foi o propósito de Paulo ao escrever essa carta? O propósito da carta aos Colossenses, e o texto aqui nos explica que Paulo escreveu aos Colossenses com objetivos claros: consolar e fortalecer a igreja. A lição nos explica que a palavra grega aqui usada, parácliton, significa consolar, encorajar, fortalecer. Ou seja, Paulo queria levantar o ânimo espiritual da igreja e dar firmeza em tempos difíceis. Unir os crentes no amor cristão. A carta também tinha o propósito de unir os irmãos. E a lição menciona também um outro termo grego relacionado, é algo como unir, ligar firmemente, conectar. A ideia é que o povo de Deus não deve viver dividido, mas unido em amor e fé. O intuito de Paulo também era proteger contra falsos ensinos, por isso ele escreveu esta carta. Paulo não escreveu apenas para ensinar doutrinas. Paulo escreveu para alertar e defender a igreja. O objetivo era fazer com que os colossenses reconhecessem os enganos, não fossem seduzidos por filosofias humanas, permanecessem firmes na verdade do evangelho, ou seja, Paulo estava levantando uma muralha espiritual para proteger a igreja, a boa ordem e a firmeza da fé. A página explica que Paulo, aqui nesse estudo, ele elogia os colossenses por duas características espirituais: boa ordem, Colossenses 2:5, e essa palavra usada tem relação com ordem e organização. Mas a lição também explica um outro ponto importante: não significa apenas organização administrativa da igreja. Significa que havia disciplina espiritual, estrutura saudável, comportamento cristão coerente, compromisso com a fé verdadeira. Paulo também destaca a firmeza da fé, Colossenses 2:5. E a lição nos diz que os colossenses estavam firmes em Cristo, ou seja, não eram instáveis, não estavam sendo facilmente enganados. Eles tinham base espiritual sólida. Essa firmeza vinha do ensino correto e da vida centrada em Jesus. E o uso da palavra ordem no Novo Testamento. O estudo comenta que o termo grego usado por Paulo, e aqui traduzido como ordem, ele também aparece aqui no Novo Testamento relacionado a ordens sacerdotais, como Arão e Melquisedeque. Estrutura e organização estabelecida. Isso reforça que Paulo não estava falando de ordem como mera formalidade, mas como um princípio espiritual de estabilidade e alinhamento com Deus. E a lição nos traz uma aplicação muito prática. Paulo demonstrou cuidado pastoral ao estabelecer normas para um comportamento correto, orientar
escolhas de líderes, presbíteros, fortalecer a organização da igreja, proteger o povo de Deus de erros doutrinários. Tudo isso fazia parte do propósito de manter a igreja firme na verdade. A grande mensagem é: Cristo é o centro da sabedoria e a igreja precisa estar unida em amor, fortalecida na verdade, organizada espiritualmente, firmada no evangelho puro. Assim, ela se protege contra falsos mestres. E eu quero fazer uma pergunta final para reflexão. Você tem sentido a necessidade de ordem em sua vida espiritual? Ou seja, você está vivendo uma fé organizada, disciplinada e firme? Ou sua vida espiritual está desestruturada, instável e vulnerável? A lição nos chama, cristãos de hoje, a buscar firmeza em Cristo, equilíbrio espiritual, constância na fé e maturidade cristã. Quero resumir tudo isso em uma frase. Paulo escreveu Colossenses para fortalecer, unir e proteger a igreja, mostrando que toda a sabedoria verdadeira está em Cristo e que a firmeza espiritual depende de permanecer nele com ordem e maturidade. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã com o tema Enraizados e crescendo em Cristo.